Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Estou de volta com mais um vídeo. Hoje trago um novo exercício que vem no seguimento de 2 vídeos anteriores. Contudo, não é de todo necessário ter assistido a esses vídeos para conseguir acompanhar com bastante facilidade todo este exercício. Ok? Bem, então, o que é que eu tenho aqui? Tenho uma função f de domínio R+, definida desta maneira, definida por ramos, digamos assim. f de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de x, se x está no intervalo aberto de 0 a 1. A imagem do ponto 1 é igual a 1 e, se x for estritamente maior do que 1, a sua imagem é e elevado a menos 1 meio vezes x menos 1 mais 1 quarto vezes x menos 1 ao quadrado. Este polinômio de segundo grau está em expoente. Bom, pretendemos mostrar passo a passo que a função f é contínua no ponto 1, f é também derivável no ponto 1 e, além disso, f é 2 vezes derivável também no ponto 1. Iremos calcular f' de 1 e f duas linhas de 1. Ok? Bom, aqui nesta imagem podem ver o gráfico da nossa função f. Para x entre 0 e 1, esta é a expressão. f de 1 é igual a 1. E, se x for maior do que 1, f de x é igual a e elevado aqui a este polinômio de segundo grau. Bom, aparentemente a função é contínua no ponto 1, é também derivável neste ponto, admite aqui uma reta tangente. Quanto à segunda derivada, não é tão simples de concluir visualmente, mas veremos também que existe f duas linhas de 1. Bom, decidi antecipar-me e dar já a solução das perguntas que eu apresentei anteriormente. Portanto, veremos que f' de 1 é igual a menos 1 meio, é o declive da reta tangente, e f duas linhas de 1 é 3 quartos, um valor positivo, dado que a concavidade está voltada para cima. As expressões da primeira e da segunda derivada estão aqui, ok? Nos respectivos intervalos. Bem, mas tudo isto é o que nós veremos nos minutos seguintes, ok? Vamos lá então. Comecemos por mostrar que a função f é contínua no ponto 1. Eu faço-me acompanhar aqui desta figura para facilitar a leitura da função f. Okay? Portanto, se x está entre 0 e 1, f de x é 1 sobre raiz de x. f de 1 é igual a 1 e a imagem de um ponto x maior do que 1 é dado aqui por esta expressão. Bom, então, para concluir que a função f é contínua no ponto 1, vamos calcular os limites laterais, não é? Limite de f de x, quando x se aproxima de 1 por valores inferiores. Isto é igual ao limite quando x tende para 1 pela esquerda. Aqui está a expressão 1 sobre a raiz de x. Bom, e este limite é simplesmente igual a 1 sobre a raiz de 1, ou seja, 1. Bom, agora vamos calcular o limite lateral direito. No ponto 1, limite de f de x, quando x se aproxima de 1 por valores superiores. Isto é igual ao limite quando x tende para 1 por valores superiores de e elevado aqui a este polinômio.
E o valor deste limite obtém-se simplesmente substituindo o x por 1, obtemos e elevado a 0 mais 0, igual a 1. Conclusão, existe o limite de f de x quando x tende para 1 e é igual a 1. Ok? Mas 1 é também igual à imagem do ponto 1, que está ali. Conclusão, f é contínua no ponto 1. Ok? Bom, vamos agora passar às questões 2 e 3. Para isso, vou recorrer a um corolário do teorema do valor médio de Lagrange. Diz-nos o seguinte: seja f uma função definida no intervalo aberto I, com valores em R, derivável em todos os pontos desse intervalo, excepto, eventualmente, num ponto A que não sabemos. Se a função f, soubermos, se a função f for contínua neste ponto e existir o limite de f' de x quando x tende para A igual a este número real L, então a função f vai ser também derivável neste ponto e a sua derivada, f' de A, é precisamente igual ao valor deste limite. Numa situação destas, temos sempre que a função f' é contínua no ponto A. Ok? Então, vamos lá. Pretendo mostrar que f é derivável aqui no ponto 1. Começamos por escrever o seguinte: f é derivável em qualquer ponto x no interior do intervalo 0 a 1, uma vez que é o quociente de funções deriváveis onde o denominador não se anula. Portanto, f é derivável no intervalo aberto 0 a 1. E a sua derivada, f' de x, é igual à derivada de 1 sobre raiz quadrada de x, ou seja, a derivada de x elevado a menos o meio. Usando agora aqui as regras de derivação, derivada da potência, temos menos o meio vezes x elevado a menos o meio menos 1, que dá menos 3 meios. Ok, bom, poderíamos escrever isto utilizando novamente uma raiz, mas vamos deixar ficar como está. O limite de f' de x, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, é igual a menos o meio vezes 1 elevado a menos 3 meios, portanto, fica menos o meio. Ok? Bom, agora temos também que f é derivável em qualquer ponto x maior do que 1, uma vez que a função f é composta de funções deriváveis. Portanto, f é derivável em 1 mais infinito, intervalo aberto. Ok? Bom, e a sua derivada, f' de x, é igual à derivada aqui desta expressão. Portanto, vamos ter que derivar esta expoente, fica menos o meio, mais 2 vezes 1/4, que é o meio, vezes x menos 1. E tudo isto a multiplicar por e
elevado então aqui a este polinómio. Neste caso, temos que o limite de f' de x, quando x se aproxima de 1 por valores superiores, portanto, x está a se aproximar de 1 pela direita, é igual a menos o meio mais 0, portanto, o x tende para 1, vezes g elevado a 0. Bom, isto dá menos o meio. Tal como aqui. Bom, conclusão. Pela questão anterior, temos que f é contínua no ponto 1. E agora acabamos de concluir que existe o limite de f' de x quando x tende para 1. Portanto, existe o limite de f' de x quando x tende para 1 e é igual a menos o meio. Portanto, daqui concluímos, recorrendo ao resultado anterior, que f é derivável no ponto 1 e a sua derivada, f' de 1, é o valor, então, deste limite, menos o meio. Ok? Portanto, já mostramos que f é derivável no ponto 1 e f' de 1 é igual a menos o meio. Claro que a função f, aliás, a função f' é contínua no ponto 1. Uma vez que o limite de f' de x quando x tende para 1 é igual a f' de 1. Tá bom? Bom, passamos agora à questão 3, que trata da segunda derivada. Devemos mostrar que a função f é duas vezes derivável no ponto 1. Bom, neste caso vou fazer-me acompanhar da função f', representada aqui através deste boneco. F' de x para x entre 0 e 1, vimos há pouco, que é menos o meio vezes x elevado a menos 3 meios. F' de 1 também acabamos de ver que é igual a menos o meio. E a derivada num ponto x maior do que 1 é dada por esta expressão, visto também anteriormente. Bom, agora reparem. Temos que a função f', esta função que temos aqui representada, f', é derivável em qualquer ponto x do intervalo aberto 0 a 1. Ok? E a sua derivada, isto é, f duas linhas de x, é igual à derivada aqui desta expressão, menos o meio vezes x elevado a menos 3 meios. A derivada igual a 3 quartos vezes x elevado a menos 3 meios menos 1, isto é, menos 5 meios. E vou também deixar ficar assim a expressão, ok? Bom, temos que o limite de f duas linhas de x, quando x se aproxima de 1 por valores inferiores, é igual a 3 quartos vezes 1, ou seja, 3 quartos. Certo? Bom, agora vamos ao outro intervalo, 1 a mais infinito. Portanto, esta função f' é também derivável
no intervalo aberto, 1 a mais infinito. Certo? Temos aqui a expressão de uma função derivável em R, portanto, é derivável de 1 a mais infinito, intervalo aberto. Ok? Bom, e a sua derivada, isto é, f duas linhas de x, bom, vai ser a derivada aqui desta expressão. Temos aqui um produto. Então, derivamos primeiro aqui este polinómio de grau 1, portanto, a derivada desta expressão é o meio, vezes e elevado a este polinómio. Mais, agora mantemos aqui esta expressão, vezes a derivada aqui desta exponencial, que vai ser a derivada do expoente, que é menos o meio mais o meio vezes x menos 1, mas isso é o que temos aqui, portanto isto vai ficar ao quadrado, vezes e elevado novamente a este polinómio. E já está. Bom, poderíamos ainda colocar esta exponencial em evidência, mas para já fica como está, ok? Bom, aqui vemos que o limite de f duas linhas de x, quando x se aproxima de 1 por valores superiores, é igual a 1 meio vezes g elevado a 0, que é 1 meio, mais, portanto, aqui o x tende para 1, isto é 0, isto aqui também é 0, portanto, ficamos com 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto, vezes 1, portanto, 1 meio mais 1 quarto, que dá precisamente 3 quartos. Bom, então o que é que temos? Temos que a função f' é contínua no ponto 1. Esta função é contínua no ponto 1. Vimos isso atrás. E agora acabamos de concluir que existe o limite de f duas linhas de x quando x tende para 1. E esse limite é igual a 3 quartos. Os limites laterais são iguais. Agora, novamente, pelo tal corolário do teorema de Lagrange, aplicado à função f', podemos concluir que f' é derivável em 1. E a sua derivada, ou seja, f duas linhas de 1, é o valor deste limite, ou seja, 3 quartos. Pronto, e desta maneira conseguimos responder às questões 1, 2 e 3. A função f é contínua no ponto 1, f' de 1 é menos o meio, e esta função também é contínua no ponto 1, e f duas linhas de 1 é 3 quartos, sendo f duas linhas também uma função contínua no 1 e em todos os pontos de 0 a mais infinito, intervalo aberto. Não costumo deixar ficar nos meus vídeos nenhum exercício, mas vou fazê-lo aqui neste vídeo. Temos uma função f definida de forma semelhante ao que tínhamos anteriormente, mas agora aqui em expoente acrescentei mais um certo c
vezes x menos 1 ao cubo. A minha questão é averiguar se existe o c de tal maneira que esta função f seja 3 vezes derivável no ponto 1. Ok? E determinar, então, esse valor de c, caso exista. Bem, resta-me então despedir. Espero que tenham, de certa forma, gostado deste vídeo. Fiquem bem. Vemo-nos por aí. Tchau!